Olá, ponto de vista está começando. Não existe interesse comercial em provar a eficácia dos exercícios. A insuficiência cardíaca por debilidade do músculo cardíaco é uma das principais causas de morte no Brasil. Quem argumenta isso é o professor Andrew Kotz, da Universidade Warwick, no Reino Unido, e um trabalho publicado na Revista Internacional de Cardiologia. O que ele diz? Que os exercícios aeróbicos, entre os quais estão caminhada, ciclismo e natação, são capazes de diminuir o risco cardíaco naquelas pessoas que já têm insuficiência cardíaca, porque o exercício aeróbico ele aumenta a contratilidade e a força de impelir o sangue para a periferia. E ele diz aqui que não há interesse comercial, né? Porque quando há um interesse comercial por trás, a indicação pelos médicos seria maior, segundo ele, porque não há incentivo, não há literatura, não há nada. E um estudo feito tanto na França como no Reino Unido comprova a eficácia dos exercícios aeróbicos na prevenção da insuficiência cardíaca. Também uma notícia alvissareira. A vacina contra o dengue, fabricada por uma empresa francesa, com participação de pesquisadores brasileiros, ela já mostrou uma eficácia de 60% em prevenir a doença e em 80% de diminuir as internações hospitalares naqueles indivíduos que já foram vacinados. Então é uma notícia auspiciosa, porque um dos participantes é o diretor do Instituto Butantan, que é o professor Jorge Calil Filho, professor titular de imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas o assunto hoje aqui é sobre neurocirurgia. E está comigo aqui o Dr. Roberto Dezena, que é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, Roberto. Bom dia, professor. É sempre um prazer estar com o senhor aqui no seu programa. Muito obrigado. Ô Dezena, aqui também saiu agora no New York Times de ontem uma notícia de que a esclerose lateral amiotrófica ela é mais prevalente em pessoas que jogam futebol americano e outros tipos de esportes. Como é que seria esse mecanismo? Seria por um trauma cerebral? Olha, professor, o trauma cerebral, ele ocasiona, hoje os trabalhos demonstram que principalmente alterações elétricas nas células cerebrais, sejam neurônios, sejam células da glia. Então, possivelmente, essas alterações cerebrais, elas podem levar a médio e longo prazo a alterações do tipo degenerativas, como é o caso da esclerose lateral amiotrófica. Só para o pessoal entender, Sim. Que glia seria o tecido de ligação. Perfeito. A glia são células de sustentação e nutrição dos neurônios, que estão em maior quantidade, aproximadamente 10 a 15 vezes mais prevalentes no cérebro do que os neurônios. Então a gente pensa que o cérebro é só neurônio, na verdade não. O cérebro na maioria, células da glia, que são células de sustentação. É igual o tecido conjuntivo periférico. Perfeito, exatamente. A gente tem células da glia no sistema nervoso central, nos neurônios, e células da glia no sistema nervoso periférico, que são as células de Chauvin, que produzem a mielina e sustentam os filamentos nervosos periféricos. Então, possivelmente, essas alterações degenerativas, elas poderiam estar ocorrendo como consequência das alterações elétricas do trauma, que é muito comum e são bem descritas atualmente. Mas em condição que não há trauma, embora esse já não é o campo da neurocirurgia, Perfeito. Mas da neurologia, Perfeito. Qual é a explicação da esclerose lateral amiotrófica? Perfeito. Qual o mecanismo e por que acontece? Ela tem uma ligação genética. A gente percebe que familiares desses pacientes que sofrem de esclerose lateral amiotrófica,
os familiares possuem. Então, possivelmente alguma penetrância gênica que deva estar acontecendo, e não é bem claro por que acontece esporadicamente numa determinada linhagem genética. Mas o fato é que é uma doença mista, afeta primeiro o neurônio, o sistema nervoso central, e segundo o neurônio, o sistema nervoso periférico. Vamos explicar aqui o que é primeiro e segundo neurônio. Perfeito. O primeiro neurônio é aquele neurônio que nasce no sistema nervoso central. O segundo é aquele da medula que vai para a periferia. Da medula que vai para a periferia, certo. Perfeito. A doença primeiro neurônio. Perfeito, ela é de primeiro e segundo neurônio. Dos dois, então? Dos dois, ela é uma doença mista. Então, no caso aí, é na conexão na medula que isso acontece. Exatamente, exatamente. E principalmente na transição crânio-cervical, onde pode afetar a musculatura respiratória, pode afetar o centro respiratório, que fica numa região do tronco cerebral denominada bulbo, né? Dando uma explicação para o telespectador, que a pessoa não consegue respirar, justamente por essa degeneração. Seria a manifestação inicial? Não, é uma manifestação mais tardia. Mais tardia. A manifestação, o quadro se inicia geralmente com perda motora. Perda motora. É verdade que existe atrofia da tabaqueira anatômica que a gente fala? Com certeza. Esse é o primeiro sinal? Pode ser um primeiro sinal, justamente por essa afecção do sistema nervoso periférico. Então vamos explicar aqui, até para quem estiver sofrendo disso, fazer o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Seria a atrofia aqui da tabaqueira anatômica. Uma atrofia na mão, às vezes uma tropeçada sem explicação, né, professor? Às vezes uma falta de ar, uma dispneia. Então são sinais que podem, embora logicamente seja a gente vê normalmente lá no hospital escola, por ser um hospital de referência, mas no geral na população ela é extremamente rara. Né? Essa tabaqueira anatômica, ela tem alguma coisa, que tabaco, tem alguma cigarro? Não, porque é o lugar onde o nosso homem da zona rural colocava, né, o cigarro para cheirar. Perfeito. Rapé. O rapé. Rapé. O rapé até é interessante né? Até eu utilizo às vezes na pesquisa de um sinal, e é para aumentar o espirro, né? Espirra e sinal de ser sim, né? Talvez. Ô, Roberto, como é que é o tratamento hoje? Existe tratamento, mas é clínico? Ou há alguma possibilidade de tratamento cirúrgico para isso? Vamos supor daqui 10 anos. Professor, tem alguns trabalhos que dizem, eles utilizam o mesmo princípio da estimulação cardíaca artificial. É um marcapasso bulbar. A pessoa não respira. É o que leva a pessoa ao óbito na esclerose lateral amiotrófica. Então a lógica seria um estímulo na região do centro respiratório no bulbo, poderia levar essas pessoas a respirar. Tem alguns trabalhos em animais, em ratos, que demonstram que isso pode funcionar. É um marcapasso bulbar. Isso está a nível experimental, muito incipiente. A gente não tem registro clínico disso ainda. É uma coisa que a gente tem que encaminhar. A gente tem que caminhar bastante ainda no sentido de passar isso para uma aplicação prática, né? O tratamento dela geralmente é difícil. Do ponto de vista cirúrgico e experimental. Agora, mesmo do ponto de vista clínico, o tratamento é difícil. Beto, você falou aí em implante bulbar. No caso da doença de Parkinson, que é uma outra doença de alta prevalência na população, perfeito. Até é bom ver o desenho, né? Antes que nós entremos nesse assunto de implante, como é que se manifesta o parkinsonismo? Perfeito. Ou, melhor, doença de Parkinson, que é diferente. Perfeito. A doença de Parkinson, que foi descrita pelo aquele neurologista inglês, James Parkinson, ela se manifesta, principalmente, ela começa com o indivíduo ficando duro, rígido. É aquele indivíduo que tem dificuldade de andar, e essa rigidez que a gente chama tecnicamente, ela cursa mais tardiamente com tremores, que são aqueles tremores de baixa frequência, alta amplitude, e que geralmente as pessoas, quando começam com outros tipos de tremores, professor, elas ficam preocupadas. Geralmente o transtorno de ansiedade generalizada cursa com
com tremores, mas são tremores de alta frequência, baixa amplitude, que não tem a ver com Parkinson. É muito comum no consultório a gente receber esses pacientes falando: nossa, doutor, eu estou tremendo, eu tô com Parkinson. E 99% dos casos não é. O tremor do Parkinson, então, é um tremor de baixa frequência, alta amplitude, geralmente extremidades superiores, mãos, rigidez, o paciente tem dificuldade para andar, é que a gente vê aquela marcha em pequenos passos. E geralmente o diagnóstico, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, o diagnóstico, 90% dos casos é clínico. Esse também não existe laboratorial. Não existe. Esse não adianta, você não vai fazer biópsia do cérebro. Não vai me mostrar uma área afetada que vai me mostrar que é Parkinson. Ela vai me diferenciar se é um Alzheimer, se é um Parkinson, se é um tumor cerebral, se é uma hidrocefalia que pode ter uma síndrome Parkinson-like, aí um parkinsonismo, que não é bem a doença de Parkinson, e sim é uma manifestação de outra doença que está simulando o Parkinson. Vamos fazer uma inserção aqui, até importante do ponto de vista de saúde pública, é a utilização de medicamentos vasodilatadores, né, supostamente vasodilatadores, que poderiam induzir ao parkinsonismo. Ao parkinsonismo, perfeito. É verdade isso? É verdade. Isso tem alguns trabalhos demonstrando que o uso desses vasodilatadores com o intuito de melhorar a memória, melhorar o raciocínio, coisa que cientificamente não é comprovado. Não é, e para vertigem também. Para vertigem também. São bem controversos. Eles podem, em fases mais tardias, levar não à doença de Parkinson em si, mas manifestações clínicas compatíveis com o parkinsonismo. Rigidez, marcha em pequenos passos, tremores. Isso, logicamente, não é uma dose, né, um tratamento de 1-2 meses que vai levar a isso, mas sim o tratamento prolongado por anos. Tem alguns trabalhos que demonstram essa associação epidemiológica. Roberto, só para os telespectadores entenderem que até possibilitar que, embora não sejam médicos, possa fazer o diagnóstico. Esse tremor aí, ele tem um nome de sinal do picador de fumo. Por quê? Porque justamente por isso, é um tremor vagaroso, um tremor de alta amplitude e baixa frequência, aquele tremor que seria mais ou menos isso aqui. Quer dizer que menos vezes... Exatamente. Menos vezes e mais e da amplitude alta que a gente fala. Como é que é o diagnóstico diferencial? Você não é endocrinologista, sim. Nem eu. Porque existe o tremor do hipertiroidismo. Isso, perfeito. O sujeito treme. É um tremor diferente. Já é um tremor de alta frequência. É um tremor que é mais rápido, vamos dizer assim, da amplitude menor e que geralmente ele não para, ele é contínuo. Né? Ele de noite ele persiste, nas primeiras horas do dia também, então ele é um tremor um pouquinho diferente. E logicamente com as manifestações além da afecção taquicardia, taquicardia, sudorese, às vezes o olho saltado para fora, né? Também em fases mais tardias, então já seria um quadro um pouquinho diferente. Ô Dezena, você tem visto na clínica, você mais é neurocirurgião, mas o neurocirurgião tem que ser clínico. Com certeza. Porque acabou essa história que cirurgião é aquele que só corta com bisturi. Com certeza. Não. Hoje mudou muito esse conceito. Agora, uma manifestação precoce, às vezes, do parkinsonismo, que eu observei poucas vezes, é a rigidez matinal nas mãos, que é confundida com doença reumática, com artrite reumatoide. Exato. No caso aí, qual é a prevalência dentro da doença de Parkinson dessas manifestações iniciais na mão? Olha, professor, eu acredito que ela seja a mais prevalente. A mais prevalente? Porque geralmente os pacientes não conseguem diferenciar. Geralmente quando a gente acorda, a gente está com mais preguiça, a gente não consegue às vezes perceber que a gente tem uma rigidez no membro superior. Então, mas quando a gente investiga, a gente questiona, a gente vai atrás, a gente percebe que é muito comum. Em termos epidemiológicos, eu acho que não existe um trabalho que faça esse levantamento, quantos por cento. Mas eu acho que é uma manifestação comum e uma manifestação precoce.
O que pode levar a confundir, às vezes, com doenças reumáticas. Não, não digo relativamente muito intensa e prevalência muito grande, não, mas em determinadas situações, às vezes o indivíduo vem tratando de artrite reumatoide por causa de um exame de laboratório positivo. Nós temos feito muita advertência aqui, ó. O exame de laboratório é apenas para confirmar uma suspeita clínica, apenas. Com exceção da biópsia, retirar um pedacinho do tecido, todos os outros exames completos, mesmo até a biópsia, não é 100%. Não é 100%. Então a clínica realmente continua soberana. Com certeza, em todos os aspectos. Eu queria deixar uma questão no ar para você responder daqui um pouco. Como é que está o estado atual da esclerose múltipla, que é uma doença aparentada? Perfeito. Então vamos a um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Roberto Dezena, que é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E no bloco anterior deixamos no ar aqui sobre como é o tratamento da esclerose múltipla, que é uma doença aparentada, mas com diagnósticos diferenciais muito grandes. Como é que é a esclerose múltipla? Ela é mais medular? Ou também é cerebral? Ela pode ser mista também. Mista. Geralmente é um quadro do ponto de vista anatomopatológico, né, como o senhor explicou. Se a gente fizer uma biópsia, a gente percebe que é uma doença desmielinizante. O neurônio, o prolongamento do neurônio, chamado axônio, ele tem uma bainha que envolve esse prolongamento nervoso, que é uma bainha de uma substância chamada mielina. Só para o pessoal fazer um comparativo e entender, é como se fosse um fio de eletricidade que por dentro tem metal e por fora é uma capa. Exatamente. É claro que, evidentemente, que é uma comparação analogia grosseira. Perfeito. Mas ela ilustra bem, porque esse prolongamento neuronal chamado axônio, ele é envolvido pela mielina, então seria o fio de cobre envolto pelaquela capinha de borracha. Nessa doença, esclerose múltipla, a gente tem essa capinha de borracha, justamente, que é na realidade a mielina, o organismo combate essa mielina. Está uma doença autoimune, hein? Autoimune, exatamente. Então, a transmissão nervosa fica deficiente. Então, o paciente vai manifestar com perda motora. É muito comum no consultório neurocirúrgico até a gente receber pacientes com neuralgia do trigêmeo, com uma algia facial, dores na face, que a gente, investigando melhor, é uma esclerose múltipla. Mas é um diagnóstico muito inicial, né, Dezena? Muito inicial. A gente tem que, geralmente, esses pacientes nos são encaminhados com dor facial. Mas quando essa dor facial é bilateral, a gente não pensa muito no acometimento do nervo trigêmeo. Essa informação é importante, hein? Até o leigo, neuralgia de trigêmeo é um diagnóstico muito prevalente. Agora, pode ter erro. Então, o que fica claro aqui, até para o telespectador saber, que se for de um lado é uma doença, se for dos dois é outra. Exatamente. Quando ela é bilateral, a gente pode pensar em esclerose múltipla. Mas, e quando é unilateral, quando pega um lado da face, mesmo a neuralgia do trigêmeo é um diagnóstico que fica lá para baixo. Às vezes vai com dor de dente, vai para o dentista achando Exatamente. As algias faciais, elas são extremamente comuns e a neuralgia do trigêmeo, ela se enquadraria, eu acredito que em 10% desses casos que nos são encaminhados como trigêmeo. Algia, vamos explicar aqui, algia, algos em grego quer dizer dor, e algia é dor, né? Mas a terminologia médica tem que usar isso, Tem que usar isso, porque exato. se falar dor, ambas, mas não interessa aqui, o problema aqui não é semântico. No caso de neuralgia de trigêmeo, Perfeito. que não por esclerose múltipla, seria uma diminuição do forame, do buraco Perfeito. onde sai o nervo, ou em um processo inflamatório? Perfeito. Também.
ela acontece, professor, porque o nervo trigêmeo é aquele responsável pela face, pela sensibilidade da córnea, da face, da região lateral da face, e ele tem uma função motora, né, que é justamente os músculos da mastigação. Então, quando esse nervo sofre o que a gente chama de um conflito neurovascular, geralmente é uma artériazinha tocando no nervo, na saída dele do tronco cerebral, ocorre a neuralgia do trigêmeo, que é essa dor facial que acontece várias vezes ao dia em episódios de minutos, que é uma dor terrível, uma dor lancinante. Os pacientes relatam que é uma faca entrando na face, é uma dor terrível. Tá, a diferença da outra, pelo que você falou, pela curta duração. Exatamente. É como se fosse um relâmpago. Exatamente. Quando a gente está diante de uma neuralgia do trigêmeo, que na verdade não é por uma esclerose múltipla, ela é diferente. Ela é uma dor mais crônica, que acontece mais ao longo do dia, né, em intervalos maiores. A neuralgia clássica, chamada também de tic doulorex, né, na literatura francesa, ela é aquela dor que vem em episódios de minutos. O paciente fica com uma dor lancinante em minutos e para, como se não tivesse acontecido. Eu fiquei curioso agora, você falou na literatura francesa, o tic, o que você fala tic aí? Tic seria aquele episódio que vem, o paciente tem a dor e para. Tic doulorex, né? Tic dolorux seria... Tic seria igual, batida do relógio? Uma batida do relógio, uma batida do relógio dolorosa. É o tic-tac, agora eu lembrei. Exatamente, porque é uma dor que acontece minutos, às vezes segundos, e para. Pode ser desencadeado por ar-condicionado, vento, no tempo frio é pior. E os episódios são curiosos que eles duram segundos a minutos e param. Isso acontece 10, 15 vezes ao longo do dia. E justamente por isso, pelo conflito neurovascular, é uma artéria batendo no nervo cronicamente que dá descargas elétricas paroxísticas no nervo trigêmeo. E se reflete justamente como dor facial. Como é que você trata isso? Professor, o tratamento 80 a 90% das vezes é clínico. Atenção, hein? Clínico. Não, até ele está falando contra a profissão dele, hein? Sim. 99% não tem que mexer com isso. Não tem que mexer com isso, com certeza. A gente consegue controlar esses episódios dolorosos com medicamentos, com drogas como a carbamazepina, que é um estabilizador de membrana, que consegue, mesmo com esse conflito neurovascular anatômico acontecendo, a gente consegue minimizar essas descargas elétricas do nervo. 90 a 99% das vezes a carbamazepina é eficaz no tratamento. Às vezes alguém deve estar pensando, o que é essa carbamazepina? Pergunte a seu médico, porque é proibido fazer propaganda nesse programa. Com certeza. Dezena, outra que me chegou agora, você falando isso, a gente vai... Paralisia facial afrígore. Perfeito, quer dizer, perfeito. Até na França chama doença do motorista. Doença do motorista. Perfeito, professor. É muito comum nessa época que a gente vive numa cidade quente, que qualquer esfriadinha a gente, né, todo mundo se agasalha. É o popular que os mais antigos falavam que bebeu gelado em cima do quente entorta a boca. E é verdade. Pelo seguinte... Vamos. Claro. Não beba gelado depois do quente. Depois do quente, porque realmente eles, né, os antigos falavam que não entorta a boca, e é verdade. Pelo seguinte, quem faz a inervação motora da face, a gente falou no trigêmeo, era a inervação... Vamos explicar. Motor é aquele que vai movimentar. Exatamente. A movimentação dos músculos faciais, a musculatura da mímica facial, que a gente chama, é um nervo chamado nervo facial. Esse nervo facial, ele corre paralelamente ao ouvido interno, né, dentro do ouvido. Isso aí ele corre num canal muito fininho, ele corre num túnel ósseo muito fininho. Então qualquer inchaço que esse nervo tem, ele fica comprimido dentro desse canal ósseo. E justamente esse inchaço do nervo pode acontecer por infecções virais, pessoas que têm infecção de ouvido de repetição, e ele é muito sensível também ao frio. Então essa história de tomar gelado em cima do quente realmente pode afetar o nervo facial e fazer com que ele se inche, que ele fique irritado dentro desse túnel ósseo que ele corre.
Então, justamente a face daquele lado, ela vai ficar acometida. Então, a boca vai entortar para o lado contralateral, né? Se eu, por exemplo, o nervo facial meu direito ficar acometido, o nervo facial esquerdo vai estar trabalhando, então vai puxar minha boca para o outro lado. O cirurgião aí não intervém não, né? Não tem como. Não tem mais. Não tem como. Mas tem um tratamento. Exato. Então, altas doses de corticoide. Exatamente. A gente começa na fase aguda com corticoide, com complexo B, que o complexo B melhora a transmissão nervosa a médio e a longo prazo, questionável cientificamente, questionável, questionável. É igual aquela história da vitamina B12 para tratar de ciática. Exatamente. Que é verdadeiro placebo. Exatamente. Mas não vou falar aqui no caso do senhor não. Claro, mas o corticoide e também por ter essa associação viral, que pode ser uma infecção viral do nervo, que a gente não tem nenhum exame complementar para saber, né, professor? A literatura recomenda que a gente entre com a ciclovir também, que é um antiviral também. Não, você fez uma maneira. Isso aí me deixou assim, de até não acreditar nisso. Sim. Porque há influência aqui também do medicamento para ser receitado. Perfeito. Você está mais... Não, eu acredito particularmente, professor, no corticoide. Eu acho que é a droga que consegue, vamos dizer, né, trocando em miúdos para o telespectador, desinchar o nervo, que tira a irritação do nervo, ele dentro daquele canalzinho, ele fica anatomicamente bem e melhora a paralisia facial. É muito comum também, professor, fazendo uma observação na grávida. Na grávida, por quê? A grávida tem muita paralisia facial. Pelo seguinte, ela tem fisiologicamente uma sobrecarga circulatória. Né? Isso algumas teorias dizem que o nervo pode inchar com mais facilidade. Porque há uma retenção de líquido para todo quanto é lugar. Então a gente percebe que no finalzinho da gravidez ali, muitas nos procuram, falam, tive um AVC, doutor. Na verdade não é um AVC, é uma paralisia facial periférica que é tratável justamente com corticoides, embora na grávida a gente faça corticoide com mais parcimônia, com mais cuidado. Mas depende do corticoide, viu? Depende do corticoide também. Tem uns que não atravessam a barreira placentária. Exatamente. Aliás, até para falar nisso, vamos desmistificar o corticoide que aumenta a pressão, que faz isso, que faz não sei o que é perigoso, que não pode ser tomado em pacientes com doença de Parkinson. Não há problema nenhum usando altas doses de corticoide, até 60, 80 miligramas. Perfeito. Por tempo curto, não vai causar problemas, porque o benefício é maior do que o risco. Exatamente. Os corticoides são medicamentos que a gente utiliza na prática médica diariamente, na prática neurocirúrgica, na prática neurológica, então são medicamentos que a gente não consegue trabalhar sem eles. Dezena, agora me levantou uma outra aqui, hipótese de utilização, por exemplo, no acidente vascular cerebral. Perfeito. Ainda está se utilizando, porque há uns 10 anos atrás. Perfeito. Ele são drogas que já foram mais utilizadas. Mais utilizadas. Se usava demais. Hoje, professor, a gente usa mais no AVC do tipo hemorrágico. Com hemorragia subaracnoide. Naquele AVC hemorrágico intraparenquimatoso, aquela hemorragia núcleos da base por hipertensão arterial, essa a gente não usa mais não. Então. Mas em acidente por trauma... Também não. Não usa também por trauma? Não usa também, porque antigamente se usava os corticoides no trauma, porque se acreditava que o inchaço cerebral, aí já é uma questão de fisiopatologia mais complicada, mas se acreditava que o inchaço cerebral fosse decorrente de edema do tipo vasogênico, quando na verdade hoje se sabe que o edema cerebral, como constituinte do inchaço cerebral, ele é do tipo citotóxico, ele é um edema celular. Então o corticoide não faz efeito nesse edema no cérebro. A medicina, ciência das verdades transitórias. Sempre temos falado. Exatamente. Ontem era assim. Exatamente. Hoje. Tanto que isso é verdade, professor, que interessante que o edema cerebral do tumor, quando a gente tem um tumor cerebral, às vezes o cérebro em volta incha,
Esse edema é do tipo vasogênico, ele é um edema de substância branca, um edema profundo. Ele responde aos corticoides. O edema do trauma, por ser citotóxico, não responde. Dezena, essa é uma informação de alta relevância para o leigo. O sujeito teve um trauma na cabeça, caiu, etc., bateu. Perfeito. Né? Primeira coisa, é claro, tem que levar, vamos admitir que esse sujeito ele está longe de um recurso. Bom, perfeito. Gelo primeiro ou não? O senhor fala no local da... No local da... O gelo é bom no sentido de porque geralmente o galo, o popular galo, é o edema supraleal. Por que chama galo? Pelo seguinte... Não, eu fiquei curioso. Sim. O que galo tem que ver com isso? Pelo seguinte, o tecido mais vascularizado do couro cabeludo se chama gália aponeurótica. Então esse galo vem da literatura ibérica, é galo. Mas será que galha em espanhol é galo? Pois é. Aí eu já... Vamos atrás disso, vamos pesquisar. Mas na verdade, professor, o popular galo, ele responde bem ao gelo. Seria bom colocar gelo no local, mas mais importante, no trauma, por exemplo, a pessoa está lá na zona rural, na fazenda, batendo uma bolinha, desmaia. O mais importante é ver primeiro as condições que levam essa pessoa ao óbito. Por exemplo, a gente vê se a pessoa está respirando. Então, manobras como a gente abrir a via aérea do paciente, para que a língua, às vezes, o paciente quando bate a cabeça, às vezes entra em coma, a língua pode cair para trás, né? Não a gente colocar a mão lá dentro, isso não pode se fazer nunca, mas a gente pelo menos fazer uma hiperextensão no pescoço leve, para que abra a via aérea e a pessoa que esteja desmaiada respire com mais facilidade. Então, essa é uma informação salva-vidas, hein? Sim. Acho que você podia repetir. Porque a pessoa que quando cai, desmaia, ela geralmente pode respirar com dificuldade por queda da língua. Então a gente fazer uma manobra de estender levemente a cabeça para que abra a via aérea. Logicamente essa hiperextensão não pode ser uma hiperextensão muito brusca, porque a pessoa às vezes pode ter um trauma raquimedular associado. Se ela cai de uma altura, por exemplo. Então, uma dica para o telespectador é verificar as condições que levam a pessoa ao óbito. Primeiro, respiração é mais importante. Segundo, o coração está batendo? É uma outra questão. Manobras de massagem cardíaca externa podem ser salvadoras. Certo. Né? Então, são dois fatores que, às vezes, dependendo da gravidade do trauma, pode levar ao óbito. Dezena, e na cidade aqui? Já falamos lá. Primeira coisa é levar pronto-socorro. Perfeito. Mas vem cá. E se chegar num pronto-socorro em que não tem neurocirurgião? Perfeito. Aliás, esse é um problema. É um problema, exatamente. Felizmente, aqui no município de Uberaba, a gente tem uma cobertura eficaz até, né? A gente visita outros serviços até fora do país, a gente vê que o nosso cuidado neurocirúrgico aqui realmente não fica muito atrás. Mas, na verdade, professor, a gente gostaria que todo médico que se propõe a dar plantão no pronto-socorro tivesse um treinamento com a TLS. A TLS é justamente um curso que dá essas informações de como fazer uma abertura de uma via aérea, como fazer uma intubação orotraqueal, como pegar um acesso venoso periférico ou central nesses pacientes. Só lembrando a título de informação que um período de hipóxia, que é a falta de oxigenação no sangue, e ou um período de hipotensão na fase aguda do traumatismo crânioencefálico dobra a mortalidade. Então é extremamente importante a gente conseguir uma via aérea adequada rapidamente naqueles pacientes que têm indicação de intubação, conseguir uma ressuscitação hídrica naqueles pacientes que têm uma perda sanguínea de grande monta no traumatismo. Então, assim, na verdade, essas medidas elas podem ser realizadas por qualquer médico treinado. Tá certo, Dezena, mas eu acho que no nosso estado atual de saúde pública é muito difícil. Seria o ideal ter um neurocirurgião na porta. Exato. A gente percebe, professor, que geralmente os médicos de plantão no município de Uberaba, felizmente, eles são muito bem orientados, muito bem treinados. Então a gente recebe geralmente esses casos mais graves no hospital de clínicas, né? E eles vêm realmente já entubados, já com acesso venoso central,
Porque aí, para o neurocirurgião entrar em cena, a gente precisaria de uma tomografia. E aí? Coisa que não tem na hora. Até tem na rede pública disponível para pegar o paciente, tirar da UPA e levar para fazer o exame e voltar para a UPA. Uma dezena. É complicado. É complicado. Então, mas felizmente o tempo que o SAMU leva para levar o doente ou da cena do acidente ou da UPA para o hospital de clínicas ou para outro hospital da rede privada que a gente atua também, é um tempo muito bom, é um tempo que a gente considera muito bom. E como eu disse, eu volto a frisar, geralmente esses pacientes já vêm muito bem atendidos, eles vêm entubados, eles vêm com acesso venoso central, eles vêm com sonda vesical, então a gente já recebe o paciente bem clinicamente. Então o prognóstico desse paciente vai ser bom. O prognóstico do doente com traumatismo cranioencefálico é diretamente proporcional à qualidade do atendimento na cena do acidente. Dezena, quando você abre um crânio... Perfeito. Perfeito. Você não tem uma sensação de... Você não tem medo porque você já é um experiente. Mas no começo, abrir um crânio não é abrir uma caixa preta do avião. Uma caixa preta, exatamente. Porque é interessante esse comentário que o senhor fez, porque geralmente a gente faz uma cirurgia, vamos dizer assim, perfeita, só que o doente não evolui bem. Por quê? Às vezes a gente percebe que, principalmente o idoso é mais complicado. Tem alguns mistérios. Por exemplo, a gente acredita, por exemplo, que um tumor cerebral, num idoso, vamos dizer assim, uma pessoa mais de 60 anos, parece meio que a lesão, professor, ela fica meio que num estado de equilíbrio com o cérebro. Ela meio que parece que... Acostumou. Meio que o cérebro está convivendo com aquela lesão ali, quietinha, num estado de equilíbrio pressórico, o equilíbrio dinâmico. E a gente vai mexer naquilo ali, meio que a gente desequilibra esse habitat desse tumor, vamos dizer assim. Em alguns casos a gente percebe que aí o paciente não evolui bem. Mas, obviamente, quando a gente está diante de um tumor maligno, um tumor agressivo, que vai levar o paciente ao óbito, a gente não vê outro recurso. Dezena, você me lembrou de um provérbio latino aqui. Sim. Primo non nocere. O melhor é não mexer. Exatamente. Então você acha que melhor não mexer Professor, num tumor cerebral? Exato. A gente tem casos tá bem e casos. Lá, tá equilibrado. Quando a gente pega um paciente idoso com, às vezes, uma doença metastática, né, um tumor, por exemplo, que nasceu no intestino, no pulmão e disseminou para o cérebro, geralmente a gente é mais conservador. A gente não mexe. Ou mesmo o meningioma. O meningioma é um tumor que nasce nas meninges, é muito comum do idoso. Se o idoso está bem, tendo uma crise convulsiva de vez em quando, mas levando a sua vida normalmente, a gente deixa quieto. Em primeiro lugar, não ser nocivo ao paciente. Mas, por outro lado, o doente de 20 anos, com tumor cerebral potencialmente benigno, a gente investe. Vale a pena tirar esse tumor. Então, como a gente estava comentando, a gente não tem que ver só o cérebro, a gente tem que ver o paciente como um todo. A neurocirurgia faz parte da medicina também. Claro. Né, professor? Então, a gente tem que ver o doente como um todo. Não, mas faz... Aliás, você falou... Você deu uma palavra aqui muito importante. O médico, ele não pode ser especialista na mão, por exemplo. Ou especialista só aqui na garganta. O médico tem que ter uma formação geral, primeiro, para ele poder até fazer a triagem. Inclusive, eu tenho falado aqui várias vezes, o exemplo é sempre Harvard, né? Que é a melhor universidade do mundo. É a referência mundial em medicina. Pois é, lá o médico do pronto-socorro, chamado médico porteiro, é um médico altamente qualificado, não é um iniciante, porque depende do caminho que ele vai apontar que vai resolver o problema. Exatamente. O que é uma inversão na nossa medicina brasileira. Quem vai dar o plantão no pronto-socorro é geralmente o recém-formado, que, logicamente, a gente não está dizendo que é incompetente, mas não tem a experiência que um médico mais velho tem, né, professor? Claro. Então, é uma inversão que a gente percebe na nossa medicina. É igual pilotar avião. Exato. O piloto sem experiência. Com certeza, com certeza. O avião vai cair, né? Exatamente. Vai cair.
Você falou em meningioma, eu lembrei de um caso aqui, que meningioma de medula tem que operar, ou não? Tem que operar. E geralmente, professor, o meningioma espinhal, que a gente Espinhal. chama, ele geralmente é cirúrgico. Porque, ao contrário do cérebro, a complacência do espaço do canal medular, vamos dizer assim, o canal medular onde está a medula, ele dá menos espaço para o tumor crescer. E geralmente a medula, quando é comprimida e o paciente perde as pernas, vamos dizer assim, perde a movimentação em membros inferiores, ela não volta mais. Não volta? Não volta. Paciente mais de 24 horas paraplégico, sem movimento, não volta. Até o diagnóstico... Então, se a gente, concluindo, se a gente tem o diagnóstico do meningioma espinhal, da medula torácica ou lombar, a gente indica a cirurgia, porque esse paciente pode ficar paraplégico do dia para a noite. Eu queria chamar a atenção aqui nesse caso para o diagnóstico diferencial entre as doenças da coluna vertebral, que são 200 a 250 doenças. Perfeito. Que começam com dor lombar. E nesse caso, Dezena, a primeira manifestação pode ser abre e fecha aspas, bambeza nas pernas. Bambeza nas pernas. Perfeito. A segunda, dor lombar. Terceira, perda de reflexo. Perda de reflexo, às vezes parestesias em membros inferiores. Parestesia é formigamento, formigamento na sola dos pés, nas pernas, choques nas pernas, mas a dorsalgia, a lombalgia, a dor nas costas, ela está sempre presente. O que pode levar a um atraso no diagnóstico, né, professor? Mas sobre isso, Dezena, vou deixar para o último bloco. Perfeito. Essa discussão, né, acadêmica, que não é que o caso aqui, discussão sobre as doenças da coluna vertebral. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Conversando aqui com o Dr. Roberto Dezena, neurocirurgião do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E ficou para a gente discutir, neste último bloco, as doenças da coluna vertebral, que são mais de 200, 300. E por que dessa discussão? Porque isso aqui não é um interrogatório, não é interrogatório aqui de preso ou de qualquer tipo de interrogatório. É o debate salutar para resolver problemas graves de saúde pública, entre os quais eu vou falar esse desenho. Quando é que você opera hérnia de disco? Porque está provado que apenas em 5% a necessidade de cirurgia. Até o Hospital Einstein, tido como referência nesse país, fez uma investigação lá dentro, observou que 70% das cirurgias de hérnia de disco não tinham indicação. Como é que você vê esse problema? Professor, essa é realmente a nossa visão. A gente percebe que as lombalgias ou as lombociatalgias, aquelas dores nas costas que descem para as pernas, são problemas extremamente comuns. E que as hérnias de disco, elas podem ser causas dessas lombalgias e lombociatalgias, mas que a gente consegue um bom controle clínico com medidas medicamentosas e medidas físicas. 3 a 5% dos casos, é a nossa estatística aqui no HC, que a gente opera hérnia de disco. Então vamos falar quais são? Quais são? Aqueles pacientes que já têm o diagnóstico de hérnia de disco e que, por exemplo, começam a ter uma perda motora numa das pernas. Perda neurológica. Essa é uma indicação dos doentes que vão para a cirurgia, é a mais comum. É o paciente que a gente acompanha clinicamente, que começa a perder o reflexo patelar, começa a perder o reflexo aquileu. Esse vai para a cirurgia, esse não tem jeito. Mas, ô Dezena, antes que isso ocorra, é possível fazer o tratamento. É possível fazer o tratamento e, como eu estou dizendo, professor, 99% das vezes o tratamento é eficaz. Pois é. Isso por quê?
Pelo seguinte, a hérnia de disco, na verdade, é uma ruptura do disco intervertebral, onde a gente tem uma extrusão do núcleo pulposo, que é a parte mais hidratada do disco. Só que a história natural da doença, como a gente diz em medicina, a história natural da hérnia de disco, ela é benigna. Tem outro detalhe aí, Dezena. Pode até existir uma extrusão para dentro da medula. Agora, o que se descobriu há pouco tempo, que a hérnia de disco é um processo inflamatório. Exato. Ou seja, não adianta operar a inflamação. Exato. E mesmo porque ela pode recolher. Exatamente. É o que geralmente ela acontece. Esse núcleo pulposo, ele extrui para dentro do canal medular e depois de algum tempo, lógico, tempo esse variável de doente para doente, ele volta, ela regride. Então a história natural da hérnia de disco, a gente diz que ela é benigna, ela não é uma doença maligna. Uma outra indicação, professor, mais rara ainda... Síndrome da Caldequina. Síndrome da Caldequina, perfeito. Eu acho, na minha opinião, que essa aí sim, essa até é uma emergência médica. Exatamente, essa até é uma emergência. Então vamos falar aqui qual perfeito. O que o sujeito tem com ele? Não, esse tem que operar. Perfeito. O que é essa síndrome da Caldequina? É justamente a compressão pela hérnia de disco, por esse núcleo pulposo extruso, é a compressão da caldequina, que é a região final onde termina a medula. O que faz essa caldequina? Ela faz, primeiro, a inervação sensitiva, a sensibilidade da região perineal. O que é essa região perineal? É aquela região que fica entre o testículo e o ânus. Aquela região fica anestesiada, o que a gente chama de anestesia em cela. É um acometimento dos pacientes que têm caldequina muito comum. Segundo, disfunção esfincteriana. É o paciente que começa a ter retenção urinária, é aquele paciente que já com anestesia em cela, ele fala: doutor, eu estou tendo dificuldade para começar a micção, eu não estou conseguindo urinar. Mesma coisa a parte fecal, eu não estou conseguindo fazer cocô, eu não consigo fazer cocô. E que em estágios mais avançados dá justamente o contrário. O contrário, incontinência fecal urinária. O paciente começa a perder urina, começa a perder fezes, juntamente com essa anestesia em cela, como o professor Hamid falou, é uma urgência, é uma emergência neurocirúrgica. A gente tem que operar esse paciente, senão ele vai ficar com essa deficiência definitivamente. Agora, é bom lembrar também, a população, que a indicação cirúrgica, às vezes ela é factível, é necessária, mas em pessoas que não foram adequadamente tratadas. Exatamente. Quer dizer, quando o tratamento não é porque não foi, e principalmente não foi diagnosticada, porque compressão radicular mesmo, tem 100 causas diferentes. Exatamente. Até vamos chamar a atenção para um aqui que pode confundir, que vai para o hospital. É o aneurisma de aorta abdominal, que o indivíduo tem uma verdadeira ciática, verdadeira dor. Nesse caso aí, a cirurgia também salva vidas. Exatamente. Agora, há 180 outras causas, não há necessidade de fazer muita coisa. Muito pouca coisa. Exatamente. Agora, quando você opera, como é que você faz? Você retira o quê? Perfeito, professor. Abre buraco? Pois é, a cirurgia clássica da hérnia de disco é uma microdissectomia. A gente retira o fragmento extruso, aquele fragmento do disco, aquele pedacinho do núcleo pulposo que extruiu para dentro do canal medular, que está comprimindo a medula ou a raiz nervosa. A gente tira aquilo. É uma cirurgia, do ponto de vista cirúrgico, ela é a mais limitada possível. Aqui a gente faz uma observação que às vezes tem profissionais que indicam instrumentação vertebral para a cirurgia da hérnia de disco. Vamos explicar o que é isso mesmo. É botar parafuso? Botar parafuso na coluna. Atenção que esse negócio de parafuso, hein? Isso na hérnia de disco não tem indicação. Não existe indicação na hérnia de disco para instrumentação vertebral. Hoje a instrumentação vertebral a gente faz de rotina também em casos de traumatismo. Que aqueles casos que a pessoa tem fraturas na coluna com instabilidade, aqueles que a coluna não consegue se sustentar mais. Eu acho que essa observação que você fez, nós temos pouco tempo para
terminar o programa, é quando também atinge o muro posterior. Exatamente. Agora você pode, 30 segundos, explicar o que é o muro posterior, porque muitas vezes vem no laudo do exame que houve uma fratura. Ela pode não ter nenhum valor clínico. Exato. Quando é que então que ela tem valor clínico? Justamente quando a gente tem essa fratura do muro posterior, que é a região mais posterior da coluna, trocando em miúdos, que sustenta boa parte do peso da coluna vertebral. Então, mesmo nos casos de traumatismo, professor, uma pequena parcela é operada. Pois é. Vamos lembrar aqui o caso do Neymar. Exatamente. O Neymar não houve comprometimento do muro posterior. Exato. Né? É uma fratura. Tinha gente que queria operar, né? Pois é. Mas o Neymar... Não teria indicação nenhuma sustentada pela literatura em se operar o Neymar. E ele não ia ter uma recuperação mais rápida se tivesse feito a cirurgia, com certeza. Ô Dezena, sobrou aqui muito pouco tempo para a gente abordar um outro tema que é extremamente comum, não vou falar prevalente é uma palavra difícil de explicar, na população idosa, que é o estreitamento de canal. Perfeito. Quer dizer, o buraco onde fica a medula, ele vai se fechando pelo osso. Perfeito. Se opera ou não? Professor, é o que a gente estava conversando no começo. A gente tem que pensar em termos de qualidade de vida para o paciente. Por exemplo, se a gente pega um idoso que tinha sua vida normal, que estava caminhando perfeitamente, fazendo as suas atividades em casa, no trabalho, e de repente essa qualidade de vida foi interrompida por um processo degenerativo, por estreitamento, a gente indica cirurgia. E numa pequena quantidade também. Atenção, hein? Numa pequena porcentagem. E quando a pessoa começa a ter sintomas semelhantes àquelas indicações da hernia de disco, perda motora principalmente. Só para terminar aqui, o Postacini, que é um neurocirurgião italiano, concorda com o que o Dr. Dezena disse. Em 60% a 70% dos casos não dá resultado fazer cirurgia de canal estreito. Dezena, muito obrigado aqui pela Muito obrigado, entrevista. É sempre um prazer estar aqui, professor. Estamos à sua disposição. Muito obrigado. Sexta-feira estaremos presentes no seu evento de lançamento do livro. Vai ser um prazer para nós. Muito obrigado. Então, até que não seja muito longe. Obrigado. Então, até lá. Obrigado. Até o próximo ponto de vista medicina na próxima quinta-feira. Até lá. Ô Tim, formar pouco. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.